Olá e bem-vindos. O material que a gente tem em mãos hoje parece à primeira vista um documento bem técnico, sabe? É o Guia Terapêutico para Uso de Antimicrobianos, o Programa de Uso Racional de Antimicrobianos, o PURA. Mas a nossa missão aqui é diferente. É tratar esse guia como se fosse um manual de estratégia mesmo. A gente vai mergulhar nele para entender como a medicina moderna está travando uma batalha de inteligência contra um inimigo super antigo, as infecções bacterianas. O objetivo é decodificar as táticas, sabe? Entender como o tratamento pode ser mais inteligente, mais rápido e, claro, mais seguro. Exato. E essa ideia de manual de estratégia é perfeita, porque este guia não é de forma alguma só uma lista de remédios. O conceito central que ele apresenta, a espinha dorsal de tudo, é o que se chama de plano terapêutico. E isso, olha, isso muda tudo. Significa que tratar uma infecção não é só escolher uma arma, mas planejar a campanha inteira. É o manejo preciso da dose, é saber a hora certa de intensificar ou de recuar com base em evidências. E talvez o mais importante, planejar a transição do hospital para casa. Essa estratégia é crucial não só para o bem-estar do paciente, mas para combater a grande ameaça que paira sobre todos nós, né? A resistência antimicrobiana. Certo. Então vamos começar exatamente por aí, por esse plano terapêutico. Na teoria soa muito bem, mas o que isso significa na prática, quando um paciente chega no hospital? Como esse plano sai do papel e vira ação? Então, significa que cada passo é deliberado, é pensado. O primeiro elemento é o que o guia chama de manejo da dose. Ele aponta que, para certos antimicrobianos, digamos, mais pesados, como vancomicina ou polimixina B, a estratégia começa com uma dose de ataque. É uma dose inicial mais alta, bem mais concentrada. Peraí, isso parece um pouco contraintuitivo. A gente sempre ouve sobre os perigos de usar antibióticos demais. Dar uma dose de ataque super forte logo de cara não aumenta o risco de efeitos colaterais, de toxicidade para o paciente? Essa é a grande questão, e é aí que o cálculo de risco entra. O guia, que é baseado em muita literatura científica, mostra que para certos medicamentos em certas infecções graves, o risco de não atingir a concentração ideal do remédio no sangue rapidamente é muito maior do que o risco de uma dose inicial forte. É uma troca calculada, entende? Você precisa derrubar o inimigo com um golpe forte no começo, antes que ele consiga se entrincheirar e causar um dano que seja irreversível. Entendi. É uma aposta calculada para ganhar a dianteira na batalha. E o que vem depois desse primeiro golpe? Aí vem a parte que eu, pessoalmente, acho a mais revolucionária. A mudança para terapias mais curtas e a chamada terapia sequencial. A gente está abandonando aquela ideia antiga, sabe? De que um tratamento longo, sempre na veia, é sinônimo de um tratamento melhor. O plano terapêutico já prevê, desde o primeiro dia, a transição do medicamento endovenoso para a via oral assim que o paciente mostra sinais de melhora. No papel, isso faz todo o sentido do mundo. O guia até lista os medicamentos que permitem isso, com boa absorção oral, tipo levofloxacina, amoxicilina com clavulanato. Mas na prática, qual é a barreira? É um receio da equipe médica de mandar o paciente para casa cedo demais e alguma coisa dar errado? Existe uma resistência, talvez cultural, a essa ideia de deshospitalização rápida. Existe, sem dúvida. É uma mudança de paradigma. Por décadas, a segurança parecia estar em manter o paciente no hospital sob vigilância constante, né? O que guias como este fazem é justamente fornecer a evidência científica de que, para muitos casos, a verdadeira segurança está em tirar o paciente daquele ambiente de risco, que é o hospital com suas próprias bactérias, e continuar um tratamento eficaz em casa. Liberar a pessoa de um acesso venoso, permitir que ela se mova, que coma melhor. Nossa, isso acelera a recuperação de uma forma que o hospital às vezes não consegue. É a ciência aplicada para um cuidado mais eficiente e, no fim, mais humano. Certo. Então temos a estratégia geral, o plano terapêutico. Vamos ver como ele funciona em campo. Que tal a gente começar com um dos casos mais comuns? A principal razão para muitas internações. A pneumonia adquirida na comunidade, a PAC. Como a gente aplica essa inteligência toda nesse cenário? A PAC é o estudo de caso perfeito para essa nova abordagem.
Primeiro, o inimigo, digamos assim, é geralmente conhecido. O guia cita os suspeitos de sempre, como o Streptococcus pneumoniae. Com base nisso, a estratégia já nasce focada. Tratamentos mais curtos, coisa de 5 a 7 dias. E aqui está o detalhe crucial do plano. A transição para a medicação oral é planejada para acontecer já a partir do 3º dia, assim que o paciente melhora clinicamente. Não se espera o fim do tratamento para pensar nisso, sabe? Isso muda a perspectiva toda. A meta não é apenas curar a infecção, mas devolver a autonomia para o paciente o mais rápido possível. Exatamente. E é aqui que a investigação fica mais complexa. O guia faz uma distinção que é fundamental entre a pneumonia que a pessoa pega em casa, a APAC, e aquela que se desenvolve dentro do sistema de saúde. Essa é classificada como IRAS, infecção relacionada à assistência à saúde. E para uma pneumonia IRAS, o jogo é completamente outro. A escolha do antibiótico depende de uma análise forense do histórico do paciente. É como se o local do crime mudasse completamente a lista de suspeitos. Perfeitamente colocado. É isso mesmo. Se o paciente usou certos antibióticos nos últimos 30 ou 90 dias, isso funciona como uma pista. Indica que as bactérias do corpo dele já podem ter, digamos, aprendido a se defender daquelas armas. Então a escolha do tratamento inicial, o tratamento empírico, muda drasticamente. Em vez de uma ceftriaxona, talvez seja necessário começar com algo bem mais potente como a piperacillina tazobactam. Esse passado farmacológico é como se fosse a ficha criminal do paciente para os médicos. E essa mesma lógica, essa de investigar o passado, deve se tornar ainda mais crítica quando a gente lida com um problema que, segundo o próprio guia, é um desafio diagnóstico e assistencial. As infecções do trato urinário complicadas, as ITUs. Sem dúvida. Nas ITUs, o desafio é duplo. Primeiro, as taxas de resistência bacteriana são altíssimas. É um verdadeiro campo minado. Segundo, e aqui entra um ponto fascinante, há um risco enorme de tratar falsos culpados. O guia alerta muito para o tratamento desnecessário da chamada bacteriúria assintomática. Que seria a presença de bactérias na urina, mas sem uma infecção de verdade, é isso? Exato. É como encontrar uma pessoa suspeita na rua, mas que não cometeu crime algum. Prender essa pessoa, ou seja, tratar com antibiótico, não só não ajuda, como cria um problema maior. Porque ensina as bactérias espectadoras a se defenderem, sabe? E isso alimenta o ciclo da resistência. Por isso, a investigação é crucial. O paciente tem sintomas, tem febre, dor. Senão, a ordem é vigiar, não atacar. E quando o ataque é necessário, a escolha da arma volta a depender do histórico, imagino. Sempre. O guia é muito claro nisso. Para um caso vindo da comunidade sem histórico de uso recente de antibióticos, a ceftriaxona pode ser suficiente. Mas se o paciente já esteve internado, já usou outros medicamentos, o risco de a bactéria ser resistente é alto. Aí a recomendação já sobe para um cefepime, por exemplo. O tratamento empírico nunca é um tiro no escuro. É um tiro de precisão, baseado nos fatores de risco. Conhecer o terreno é metade da batalha. Falando em batalhas difíceis e terrenos complicados, o guia avança para infecções de pele e mais fundo ainda para as infecções ósseas, as osteomielites, que têm essa fama de serem incrivelmente difíceis de tratar. E nesses casos, o guia reforça outro pilar do tratamento, a abordagem multidisciplinar. Em infecções de pele graves, necrotizantes, ele é taxativo. A cirurgia para remover o tecido morto é tão ou mais importante que o antibiótico. Mas o verdadeiro vilão em infecções crônicas, o grande desafio, mora na osteomielite. E o que a torna tão resistente ao tratamento? O guia revela o segredo aqui. É o biofilme. A gente não está lutando apenas contra bactérias isoladas. Em ossos desvitalizados ou em próteses, elas se organizam e constroem uma fortaleza. Elas criam uma matriz, uma espécie de escudo protetor que as envolve. Tentar tratar isso só com antibiótico é como tentar derrubar um castelo jogando pedras no muro. O medicamento simplesmente não consegue penetrar para atingir os inimigos lá dentro. Nossa, essa imagem mental muda tudo. E como os médicos têm certeza de que o inimigo está dentro do castelo? O padrão ouro, segundo o guia, é a biópsia óssea. É preciso ir lá e pegar uma amostra do osso. E aqui ele faz um alerta crucial.
contra um erro muito comum: coletar amostras com um swab da ferida aberta na pele. Isso é fascinante. Por que isso é um erro tão grande? Porque é como tentar descobrir o que está acontecendo dentro de uma casa só olhando o lixo que está na calçada. Você vê o que foi descartado, as bactérias oportunistas que estão ali na superfície. Mas não tem a menor ideia de quem realmente está lá dentro, causando problema estrutural. Essa cultura de swab pode levar o tratamento para um caminho completamente errado. O tratamento da osteomielite, por isso, é uma maratona. Cirurgia para limpar o terreno e de 4 a 6 semanas de antibióticos que consigam minimamente penetrar essa fortaleza do biofilme. Certo. Juntando tudo isso, então, o plano terapêutico, a investigação do histórico, a distinção do local do crime, a luta contra os biofilmes, como todas essas estratégias se unem no cenário mais dramático e mais urgente de todos, que é a sepse e o choque séptico. Na sepse, tudo o que a gente discutiu é elevado à máxima potência. E um fator se torna o soberano absoluto: o tempo. A agilidade é tudo. Cada hora de atraso no início do antibiótico correto aumenta drasticamente o risco de morte. Por isso, o guia oferece esquemas de tratamento empírico muito claros para quando o foco da infecção ainda não é óbvio. Mas, mesmo com o relógio correndo, a abordagem não é atirar para todos os lados. A lógica da investigação se mantém, mesmo no meio do caos. Longe disso, mesmo com o relógio correndo, a abordagem é totalmente estratégica. O guia divide os cenários. Cenário 1. Sepse vinda da comunidade, paciente com baixo risco de ter uma bactéria multiresistente. A sugestão é uma combinação como ceftriaxona com vancomicina, cobrindo os suspeitos mais prováveis. Agora, cenário 2. O paciente vem de uma instituição de longa permanência, esteve internado recentemente, usou antibióticos. O risco de resistência é alto. Aí a artilharia precisa ser mais pesada desde o início, com algo como piperacilina tazobactam. Não é um tiro no escuro, é um tiro de sniper baseado em risco. Então, o objetivo é duplo: salvar o paciente o mais rápido possível, mas, ao mesmo tempo, proteger o nosso arsenal de antibióticos para o futuro. Perfeitamente. É o equilíbrio tenso entre a necessidade individual e a responsabilidade coletiva. Usar a arma mais potente em todo o mundo, só para garantir, seria o caminho mais fácil a curto prazo, mas nos levaria ao desastre a longo prazo, quando nenhuma arma mais funcionasse. A estratégia do guia é justamente essa: ser o mais eficaz possível com a arma mais precisa possível para cada paciente, em cada cenário. Fazendo uma síntese do que a gente viu, fica muito claro que a mensagem central desse guia é o abandono daquela abordagem de tamanho único, né? O tratamento de infecções se tornou um exercício de estratégia, de personalização, que exige olhar para o histórico do paciente, para o ambiente da infecção e para a necessidade de usar essas ferramentas que são tão preciosas com a máxima sabedoria. Exatamente. É uma ferramenta para capacitar decisões clínicas mais inteligentes. Usar cursos de tratamento mais curtos e mais seguros, planejar a alta desde o início e focar na transição para o tratamento oral. Tudo isso não só melhora os desfechos clínicos, como fundamentalmente melhora a experiência de alguém que está passando por um momento de extrema vulnerabilidade. É inteligência a serviço do cuidado. E, para fechar, uma observação no próprio documento me chamou a atenção. Ele tem uma data de revalidação para dezembro de 2025. Isso nos deixa com uma questão para pensar. Considerando a velocidade assustadora com que a resistência bacteriana evolui, essa corrida armamentista entre a ciência e os micro-organismos, que novos desafios e que táticas inéditas um guia como este vai precisar incorporar na sua próxima versão? Como será o manual de estratégia para a batalha das infecções daqui a alguns anos?